Olá, tudo bem? Deixa eu falar aqui um pouquinho do amor de Deus para você, da palavra dele. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8, vai estar escrito assim: Achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Paulo aqui vai relatar aos filipenses, né, a morte de Jesus, que foi a morte de cruz. E naquela época, entre os judeus, entre os romanos, entre toda aquela sociedade, maldito era quem fosse ao madeiro, né? Maldito era quem fosse crucificado, porque a crucificação era usada para pessoas que cometiam crimes, para malfeitores, para pessoas que estavam fazendo rebelião contra o governo romano, para servir de exemplo. Era uma tortura para que pessoas ficassem com medo e não praticassem. Só que Paulo aqui vai relembrar e essa morte de Jesus, e é justamente isso que nos liberta, é justamente essa caminhada de Jesus até a cruz do Calvário que faz a gente ser livre, é justamente Jesus ter sido crucificado que nos libertou. E durante esse processo da crucificação, Jesus ele passa por etapas, né? Jesus ele é julgado, Jesus ele passa ali por uns julgamentos, e nesses julgamentos Jesus antes de ser crucificado, Jesus é açoitado, né? Pega um chicote que na ponta tem pedaços de ossos e de ferros, e chicoteiam Jesus a ponto de seu corpo ser todo moído, assim como o profeta Isaías menciona, dizendo que o corpo dele foi moído por nossas iniquidades. Jesus tem em sua cabeça colocado uma coroa de espinhos. E se não bastassem colocar a coroa de espinhos, pegam um caniço e batem na cabeça de Jesus, fazendo com que os cravos de espinho penetrem mais, né, no crânio de Jesus. Olha a dor que Jesus sentiu, mas Paulo vai dizer que ele foi obediente até a morte de cruz. E saindo desse julgamento, saindo desse, desse processo que foi ser chicoteado, uma cruz em sua cabeça. Jesus ele é obrigado a carregar a cruz em uma rua, ele é obrigado a levar o madeiro até o Gólgota, como nós conhecemos, para ali ser crucificado. E eu fico a imaginar quando Jesus chega nesse lugar, que Jesus é deitado no chão, Jesus tem os seus braços esticados e os soldados pregam Jesus naquele madeiro e levantam Jesus. E Jesus, ao ser levantado, agora está com o peso do seu corpo todo sobre ele, sobre os seus ombros. Agora Jesus está com os pés e as mãos pregadas, fixadas na cruz, fazendo com que seus pulmões eles se espremam com o peso do seu corpo, fazendo aqui como Jesus fosse um asmático em plena crise, com os pulmões sendo esmagado pelo seu peso. Jesus agora fica sem ar, Jesus está faltando ar por causa do peso do seu corpo sobre ele, mas mesmo assim, mesmo sem ar, Jesus ele consegue dar um berro e gritar lá de cima daquela cruz, dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E é isso que nos motiva, é por causa dessa entrega de Jesus que nós se motivamos a falar desse Jesus, esse Jesus que deu a sua vida por nós, esse Jesus que entregou a sua vida para que hoje eu e você tivéssemos vida. É por isso que nós gostamos tanto de falar de Jesus, porque Jesus ele passou o que ninguém poderia passar. Jesus fez o que ninguém poderia fazer. Jesus ele se entregou naquela cruz do Calvário. Jesus passou todo esse processo para que hoje eu e você fôssemos livres e libertos. Isaías vai dizer que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre o ombro dele. Jesus levou toda a iniquidade, todo o erro. Jesus levou todo o pecado naquela cruz
do Calvário, que você entenda que existe um Jesus, um Deus que desceu do céu para dizer que você é importante para Ele e Ele se entregou por você. Ele foi aquela cruz, ele carregou aquela cruz, ele levou aquelas chicotadas, ele teve aquela coroa de espinhos colocada em sua cabeça, apenas por você. Obrigado pela sua atenção, que o Espírito de Deus possa ter falado a seu coração e você venha entender que Deus está dos altos céus, olhando para você e dizendo que não se arrepende de ter passado tudo o que ele passou, o processo da cruz, por você. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.